13. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 13. Leremos do verso 1 até o verso 10. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia, começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com uma toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não vos lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por essa manhã, por essa oportunidade de refletirmos na Tua Palavra, de sermos, ó Deus, alcançados e tocados pelo Senhor, também através dessa palavra. Deus, obrigado por aquilo que já o Senhor nos permitiu fazer aqui hoje, ó Deus, durante essa manhã, na escola bíblica dominical, no culto, ó Deus, nas orações, nos louvores, ó Deus, e agora pedimos que o Senhor possa continuar produzindo em nós, ó Deus, aquilo que o Senhor deseja operar através dessa mensagem, dessa breve reflexão. Ouve, Senhor, a nossa oração que fazemos em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Amém. Jesus está em iminência, de ser levado aos céus, de voltar para Deus. O texto deixa isso muito claro para nós. É a última Páscoa de Jesus ali junto com seus discípulos, e na verdade nessa Páscoa ele seria oferecido a Deus como o verdadeiro sacrifício, o sacrifício completo, o sacrifício capaz de verdadeiramente transformar a vida de qualquer pessoa, qualquer homem, qualquer mulher que deseja ter a sua vida mudada, transformada pelo poder de Deus. É através de Jesus que isso pode acontecer. Jesus, então, está nesse momento final, um momento de despedida, um momento em que eles estão ali reunidos, celebrando, se preparando para celebrar a Páscoa. Então, Jesus, ele informa aos seus discípulos, que ele tinha algo novo para poder ministrar, fazer e ensinar a eles
né, com esse ato, com esse gesto do lava-pés. E a primeira coisa que eu gostaria de destacar aqui do texto, para a gente poder pensar, é que Jesus sabia que havia chegado o tempo que ele deixaria o mundo e retornaria para o Pai. E o texto diz que, tendo Jesus amado os seus discípulos que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus, outras versões, uma outra tradução possível seria que Jesus mostrou-lhes então que os amava perfeitamente. O amor de Jesus é um amor completo, é um amor perfeito, é um amor que Paulo vai dizer que nos constrange, que a gente, diante desse amor, dessa demonstração, desse ato de amor, porque o amor não são palavras, o amor deve ser representado através dos nossos gestos, das nossas atitudes, e Paulo vai dizer então que o amor de Cristo ele nos constrange, ele mexe conosco, nos deixa de uma forma que nós não conseguimos nos tornar indiferentes a esse gesto de amor. Seja achando que nós não somos merecedores desse amor e nos afastando dele, ou seja, respondendo a esse amor e sendo totalmente envolvido pelo Senhor, nesse seu imenso e maravilhoso amor. O versículo 2 vai dizer que o jantar estava sendo servido, o diabo já havia induzido os Judas Iscariotes a atrair Jesus, e o versículo 3 diz assim: Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura, depois derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-lhes com a toalha que estava na sua cintura. Jesus ele sabia que Judas iria traí-lo, mas Jesus sabia também que o Senhor tinha colocado todas as coisas debaixo da autoridade e do poder dele. E o fato de Judas o trair não fez com que Jesus não quisesse realizar esse ato de humildade, de estar ali servindo, continuar servindo aos seus discípulos. Talvez eu e você, sabendo que alguém fez alguma coisa de mal contra nós, que está tentando nos prejudicar, está tentando nos atrapalhar, está tentando nos sabotar, está falando mal da gente, que está nos traindo, talvez a gente fala, eu vou continuar servindo, cuidando, fazendo coisas boas por essa pessoa que quer o meu mal. Talvez eu e você nós tenhamos essa atitude, e Jesus ele vem nos ensinar que a maneira como nós devemos proceder é sabendo ao Deus a quem nós estamos servindo, entendendo o lugar que nós estamos diante de Deus. Essa semana eu li uma coisa importante, interessante para a minha vida, que muitas vezes, quando as coisas difíceis acontecem, nós ficamos questionando Deus e olhando só para aquilo que está acontecendo, para aquilo que as mãos, teoricamente, de Deus está permitindo que aconteça conosco. Quando, na verdade, nós devemos não olhar para as mãos, mas olhar para o Deus que nos ama e que permite até que coisas difíceis, desagradáveis, venham acontecer conosco. Coisas que talvez estejam fora do nosso controle. Coisas que talvez nós preferiríamos que não viesse a acontecer. E Jesus então, ele sabe que Deus colocou todas as coisas debaixo do seu poder, ele sabe que não importa aquilo que Judas está fazendo com ele,
E por isso ele continua ali, cumprindo o seu papel, servindo da maneira como ele deveria servir. Nós precisamos entender quais são as motivações que nos levam a fazer as coisas que fazemos. E a maior motivação em fazer as coisas, em servir a Deus, e servindo a Deus, servir ao próximo, deve ser saber que nós temos, tudo recebemos das mãos do Senhor e que Ele colocou todas as coisas à nossa disposição. A Bíblia diz que nós somos co-herdeiros de Jesus. Iremos herdar juntamente com Ele todas as coisas. E aquilo que acontece com Jesus, aconteceu com Jesus, serve como uma fonte de inspiração, serve como um exemplo para mim, para a sua, para a vida de cada uma e de cada um de nós. Então, que a nossa motivação, a nossa alegria em servir e continuar servindo, ela não seja manchada ou desestimulada por causa das circunstâncias, por causa das traições, por causa das dificuldades ou dos problemas, mas que nós possamos continuar crendo como Jesus e tendo essa consciência. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, que viera de Deus e que estava voltando para Deus. Ele não estava sendo diminuído, ele não estava sendo rebaixado, não, fazia parte da obra que Deus havia confiado a ele para fazer. E quando nós olhamos para as coisas nessa perspectiva, de que às vezes aquelas coisas que acontecem conosco fazem parte do plano de Deus, são contingências também, que são situações que acontecem com todas as pessoas e pode acontecer conosco, que nós não estamos imunes a isso, nós conseguimos levar isso de uma maneira melhor, não tomando aquilo como uma coisa própria, não tomando isso como uma situação que está vindo para nos atingir pessoalmente, mas entendendo que essas coisas podem acontecer e que através delas nós podemos crescer, nos lembrando que todas as coisas cooperam para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que foram chamados pelo seu eterno poder, e que todas essas coisas elas contribuem para o nosso bem, porque em todas elas o Senhor deseja nos tornar mais parecidos e parecidas com Jesus. Não é elas contribuem para o nosso bem como algo triunfalista, mas é algo que faz parte dessa transformação da nossa vida, numa vida que é parecida com a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E uma coisa que pode nos atrapalhar nesse processo é termos uma atitude como uma atitude de Pedro. Pedro vira-se para Jesus e olha para Jesus e ali naquele contexto ele percebe que aquilo que Jesus está querendo fazer era incompatível com a posição que Jesus ocupava, porque jamais um mestre, um líder, uma pessoa importante, uma autoridade, o dono da casa, poderia fazer o serviço que Jesus estava se dispondo a fazer. Esse serviço era um serviço que era reservado para um escravo que era um escravo que dentro da hierarquia dos escravos, dos serviçais, era aquele que estava na base, era o mais irrelevante. E Jesus assume para si um serviço que era destinado para uma pessoa que socialmente, na lógica daquela sociedade, era alguém indigno. E Pedro então diz para Jesus: não, o senhor de maneira nenhuma vai lavar os meus pés. E Jesus diz para ele: Pedro, você não sabe o que eu estou fazendo agora, mas um dia você vai entender, uma hora você vai entender. E Jesus então começa a lavar os pés dos discípulos. E essa atitude de Pedro é uma atitude que pode ser a nossa atitude de uma certa arrogância, de tentar se antecipar,
e dizer coisas e fazer coisas que estão muito além do nosso alcance e da nossa compreensão, estão muito além daquilo que Deus tem proposto, planejado para a vida de cada um de nós. E na Bíblia tem algumas histórias, né? Eu vou citar duas, de reis importantes do Antigo Testamento, que por causa da soberba, da arrogância, do querer tomar o lugar e fazer algo que não era permitido a eles que fizessem. Tem a história lá em 1 Samuel de Saul, que quando ele estava ali sendo atacado pelos filisteus, e ele deveria esperar 7 dias até que o profeta Samuel voltasse, para que Samuel pudesse fazer o sacrifício, pudesse orar a Deus, interceder a Deus em favor deles. Ele deveria confiar que Deus não o deixaria, não o desampararia, não o abandonaria. Mas Saul, ele, ao invés de continuar esperando, continuar confiando em Deus, ele mesmo assume o lugar do sacerdote. E se ele quer tomar o lugar de Samuel, então ele pede que fosse entregue a ele o colete sacerdotal, que fosse trazido os animais para o sacrifício, e ele mesmo então vai ali e começa a sacrificar, começa a oferecer o sacrifício a Deus, a fazer o culto a Deus, algo que não era permitido para ele naquele contexto. Ele quer assumir para si uma função que não é a função dele, tomar lugar, né, nessa relação com Deus. E aí Samuel chega a ele e ele diz para Samuel questiona ele: o que você está fazendo? O que é isso que você está fazendo? E ele diz: você demorou demais, eu achei que você não fosse vir, o povo estava desesperado, os soldados estavam com medo, estava todo mundo apavorado, então eu fui lá e fiz. E aí Samuel diz para ele assim: Saul, se você tivesse aguardado, certamente o teu reino seria firmado, mas porque você não teve um coração disposto a servir, Deus já levantou um outro que tem um coração segundo o coração dele para reinar em seu lugar. E aí ele tenta argumentar com Samuel. Samuel diz a ele que aquela frase, né, que a gente costuma dizer, que obedecer, paz, meu irmão, obedecer é melhor do que sacrificar. O que é isso, pastor? A obediência é melhor do que o culto, porque o sacrifício era o culto naqueles dias. E Deus estava falando para Saul e para nós e para todo o povo que recebeu as Escrituras, que obedecer ao Senhor é melhor até do que um ato desse de vir aqui, de estar aqui todo domingo, de fazer coisas religiosas, né? Obedecer a Deus, estar disposto ou disposta a parar, ouvir a voz de Deus, é muito mais importante do que qualquer coisa que a gente possa estar fazendo em qualquer tempo, que seja comparado a um sacrifício, a uma obra religiosa, a um momento de culto. Não adianta a gente nem vir para o culto se a gente está com a cabeça pensando no mundo, pensando nas coisas que tem que fazer, naquilo que vai acontecer. A gente precisa verdadeiramente estar conectado e conectada com Deus. A segunda história é a história do rei Uzias. Uzias era um rei, e a Bíblia vai dizer lá em 2 Crônicas, no capítulo 26, que Uzias, depois que ele se tornou poderoso, depois que ele conseguiu conquistar tudo, ele teve um coração rebelde e soberbo. E ele teve o mesmo ato de Saul. Entrou no templo e quis sacrificar, quis oferecer incenso ao Senhor. E quando o profeta vem para confrontá-lo, Uzias então se levanta de forma arrogante e tenta desafiar ali o sacerdote. E aí diz o texto que a lepra aparece sobre o seu rosto
E agora o rei Uzias, que era um rei poderoso, um rei que tinha feito muitas coisas importantes, ele agora estava incapacitado de reinar. Ele tem que sair, deixar o palácio, e o seu filho Jotão agora é quem vai conduzir o reinado, e ele vai ficar afastado até dos seus serviços, porque agora ele estava impuro, estava contaminado. E a gente vai se tornando arrogante, assumindo essa soberba, deixando Deus num outro plano, num outro lugar, e às vezes isso não acontece de forma estanque, isso não acontece de uma forma imediata, mas é um processo, algo que vai acontecendo na nossa vida. E devagarzinho a gente vai perdendo interesse pelas coisas de Deus, devagarzinho a gente vai deixando de ler a Bíblia, devagarzinho a gente vai deixando de orar, devagarzinho a gente vai perdendo o interesse de vir na igreja, de cultuar a Deus, devagarzinho a gente vai perdendo a vontade de estar em comunhão com os nossos irmãos, devagar a gente vai perdendo, né, o fogo evangelizador, né, de falar do amor de Deus, de pregar a palavra de Deus. Essas coisas elas vão acontecendo conosco aos poucos. E esse texto mostra isso para nós, porque o ato de Jesus lavar os pés dos discípulos e dizer para Pedro: Pedro, você já, né, quando Pedro questiona e fala: então, o senhor pode me lavar por inteiro? E Jesus diz: não, Pedro, quem já se lavou, quem já se banhou, precisa lavar somente os pés. Né? A gente ouve isso praticamente todo dia em casa, né, Davi? Não, já tomei banho, né? Só vou lavar o pé. Assim, né? Já tomei banho, não preciso mais tomar banho, agora só tem que lavar o pé para dormir. Né? Isso simboliza para nós, né, que a gente, na nossa caminhada, nos lugares que a gente vai, né, a poeira vai acumulando nos nossos pés. E para quem viveu no interior, ou era dessa época aqui, né, que as estradas eram de barro, de pedra, né, de cascalho, de muita poeira, a gente entende bem o que Jesus, né, essa ideia que eu estou compartilhando, né, de que é preciso, né? Já tomei banho, mas eu saí, dei uma volta do lado de fora, eu tenho que fazer lavar os pés para poder dormir, para poder ficar dentro de casa, né? Com os pés limpos. Tem muitas pessoas na Europa, em lugares aí pelo mundo, que tem o hábito mesmo, né, de não andar calçado dentro de casa, né? Deixa sempre o calçado do lado de fora, né? Entrou dentro de casa, entra descalço, que é para não trazer a sujeira da rua, né, os vírus, as bactérias e a sujeira da rua para dentro de casa. Tem muita gente que vive assim, né? Isso ensina para mim que a gente vai caminhando, vai andando e a gente vai se sujando, né? Vai acumulando coisas em nós que vão fazendo com que a gente perca esse interesse na nossa relação com Deus, que a gente perca o interesse de estar na igreja, de ler a Bíblia, de orar, de cantar louvores ao Senhor, de contribuir, de participar da obra de Deus em todas as suas formas, em todas as suas manifestações. E Jesus, ele vai dizer: não, Pedro, vós já estáis limpo, né, pela minha palavra, né? Vós já estáis limpo pela palavra, né? Mas nem todos. É isso que Jesus vai dizer no capítulo de número 15, quando ele diz lá, né: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. É a palavra de Deus, é o nosso relacionamento com Deus,
é a palavra, é a leitura da Bíblia, mas também é a palavra que vem através da oração, é a palavra que vem através da pregação, é a palavra que vem através do louvor, é a palavra que vem através, do encontro com o irmão, com a irmã que dirige uma palavra de Deus sobre as nossas vidas, que vai fazendo com que nós vamos sendo limpos, vamos nos mantendo limpos. E Jesus, ele fala disso, de uma forma muito interessante, que ele vai dizer mais à frente no capítulo 15, como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho obedecido os mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. É um texto que fala para nós sobre perseverança, sobre a importância da continuidade, sobre a importância da gente estar sempre avançando, sempre progredindo, sempre caminhando, permanecer em Jesus é ser obediente ao seu mandamento, ser obediente à sua palavra, ser obediente ao seu ensino, ser obediente àquilo tudo que ele nos mostrou, nos ensinou. E eu e você precisamos ter isso muito claro nas nossas vidas, nos nossos corações, que melhor do que começar bem é terminar bem. E para a gente poder terminar bem, a gente precisa perseverar, a gente precisa continuar, a gente precisa avançar, a gente precisa prosseguir, a gente precisa estar atentos e dispostos e sensíveis a essa obra do Senhor. Entender que Deus, revelado por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele nos amou e nos amou até o fim. Ele nos amou de uma maneira completa, de uma maneira perfeita. E nós devemos responder ao amor dele também dessa forma. Devemos amar o Senhor até o fim das nossas vidas aqui. Enquanto nós vivermos, devemos amar o Senhor, e o amor é sempre nessa perspectiva de uma resposta. Qual é a resposta que eu e você temos dado a esse amor que nos constrange? Esse amor que é tão grande, tão maravilhoso, tão poderoso, Como que nós estamos respondendo a esse amor? Será que tem sido um peso para nós nos relacionar com o Senhor? Será que a gente está tão impregnado da poeira, da sujeira, dessa indiferença ou do pecado que vem sobre as nossas vidas, que a gente acha que não precisa continuar se purificando e se limpando com a palavra de Deus? Porque é a palavra de Deus que vai nos confrontar, que vai sempre nos trazer de volta para o eixo, para o caminho, para os trilhos. É a palavra de Deus que vai nos mostrar a direção e vai tocar na nossa vida, naquelas áreas que elas precisam ser tocadas para que a gente seja transformado e transformada. Então o Senhor, Ele nos chama nessa manhã muito mais do que esse texto que fala sobre humildade, que fala sobre o serviço humilde que nós devemos prestar uns pelos outros. Nessa manhã eu quero não apenas falar sobre isso, mas eu queria focar nessa importância de deixarmos que o Senhor possa nos tocar e possa nos limpar naquelas áreas da nossa vida que nós carecemos e necessitamos, para que a gente possa responder a esse amor que Ele nos amou até o fim, que a gente possa responder a Ele também, amando-o até o fim, da mesma forma como Ele nos amou. Ele diz, eu obedeço o Pai e permaneço nele, porque Ele me amou assim como eu também desejo amar. Nessa manhã a gente vai fazer memória, durante agora a ceia, temos a oportunidade de fazer memória, de nos lembrar desse amor, com que o Senhor nos amou até o fim e continua nos amando. E nós temos a oportunidade agora de lembrar desse amor. Eu gostaria que você pudesse parar agora e pensar sobre esse amor,
pensar sobre essa palavra e talvez o Espírito Santo tenha falado ao seu coração, lhe trazendo algo à memória sobre a sua vida, de coisas que você tem deixado, né, de lado, coisas que talvez a caminhada, o tempo, as preocupações, as dificuldades, as lutas tenham feito esfriar na sua vida, nessa sua relação com o Senhor. Então, enquanto nós cantamos, enquanto nós nos preparamos aqui para a ceia, que você possa falar com o Senhor, possa colocar diante dele e possa aproveitar esse momento memorial, né, para que você possa reafirmar a aliança que o Senhor fez com você, fez comigo, fez conosco, fez com a sua igreja, através do sacrifício dele, do derramamento do sangue dele ali naquela cruz.